vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco em Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e partiu. Deu a seus discípulos, irmãos e amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e entregou a seus discípulos, irmãos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Isto é mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos nossa vida. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salve da coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Enquanto recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no só corpo para sermos só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós a vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, Papa Francisco, ser firme na fé e na caridade, e Antônio Fernando, que é vice desta igreja, com seu auxiliar, Antônio Torino, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Vamos lembrar agora dos devotos e devotas de Nossa Senhora, considerados da fé, abrindo nossos braços acolhidos. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós que estamos aqui reunidos, somos povo santo pecador, dai força, Senhor, para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Recebemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó
Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos efeitos do pecado, proteger todos os peritos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor está sempre convosco. No amor de Cristo e no amor de Maria, saudai-vos como filhos dele, como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo se vale para a vida eterna. Amém. Vamos fazer o seguinte: tem gente demais na comunidade, na igreja, não é? Vai. Nós reconhecemos, desde que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Boa noite. Estou um pouco ruim da voz, eu estou um pouco, né? Um pouco na garganta. E eu quero aqui agora iniciar, chamar os nomes, né, dos agraciados, mostrar do lado da Nossa Senhora. Primeiro, nosso irmão Cabral,
Uma salva de palmas. Nosso irmão Elivan, nosso vice. Nosso irmão Francisco. É para colocar agora Não, é para colocar agora. Nosso irmão Francisco Luiz. Irmão Jorge. Nosso irmão Mário Lima. Irmão Borla. Nosso irmão Beto. Está escondida. O irmão Agílio Luan. Nosso irmão Paulo Brito, no seu mesmo. Irmão Carlos Silva, de Tijuana. Ele foi um iniciador do texto. Nosso irmão Jair. Nosso irmão Emanuel. Valdemir. Chimanil. Adriano. Nosso irmão Jailson. Podia esquecer, né, Jailson? Nosso irmão Francisco já, todos receberam. Levantem todos aí que receberam. Todos, é? Não, né? Já tem já. Só os homens. Ok? O Senhor esteja convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Escuta o Tiquinho esta passagem da Sagrada Escritura. Fortalecei-vos no Senhor, irmãos, e na força do seu poder. Revestimos da armadura de Deus, para que podeis resistir às ciladas do demônio. Porque nós não temos de lutar contra adversário de carne e osso, mas contra os principados, os potestades, contra os demônios, dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Portanto, irmãos, tomai a armadura de Deus. Portanto, irmãos, tomai a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e perseverar firme, superando todas as provas. Permanecei bem firmes e cingidos, com um cinturão de verdade, revestidos com a couraça da justiça, de pés calçados com o zelo e anunciar o evangelho de paz. Tende sempre nas mãos o escudo de fé, com o qual podereis apagar as setas inflamadas do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós ouvimos uma passagem da Sagrada Escritura que nos diz que é possível nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir da armadura de Deus é ter confiança nele e em tudo aquilo que ele deixou para todos nós, inclusive essas bênçãos que fazemos também. São Paulo era missionário, como sabemos, e todos queriam que ele fosse visitar os enfermos na comunidade onde ele estava, não sei se estou lembrado se Éfeso ou Corintos 19. E São Paulo foi convidado a ir visitar, não tinha possibilidades.
Então os apóstolos disseram: Paulo, então querendo que você faça uma visita lá em casa. Em Atos 19, 12. Você pode olhar. Paulo disse: eu não tenho condições. Isso está dando a gente. Eu tenho que trabalhar para me sustentar. Eu não quero ser dar peso para ninguém. Então, da parte de Paulo, ele não podia fazer nada. Mas da parte dos discípulos que confiavam, pegavam de Paulo aqueles panos que ele usava para se enxugar, já que ele era fazedor de tendas, para se enxugar, e levava para os enfermos. Hoje não é que os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam de todos eles, e eles recuperavam a saúde. Então, daquela mesma forma como concedeu Deus a graça de estar presente, a sua proteção e bênção no pano de Paulo, a gente também quer pedir a Deus que abençoe esse escapulário. Desculpa, mas tudo meu. É, dona Dulce? Tem que pedir a onda também, né, dona Dulce? Ela fez passada, eu também quero meu, né? Então, o escapulário nada mais é do que um taco de pano, que representa a vestimenta dos carmelitas, certo? Na frente do coração de Jesus e atrás do coração de Maria, ou a imagem de Nossa Senhora do Carmelo, certo? Você não é obrigado a usar no pescoço. Então algum dia não gosto de usar isso, tal. Pelo amor de Deus, coloque no bolso, coloque na carteira, coloque na porta de casa. O bom é andar com ele. O bom é andar com ele, certo? Para que você possa sempre sentir e estar protegido. Amém? O Senhor esteja convosco. Levante seu escapulário, levante sua imagem, levante as chaves. Senhor, nosso Deus, autor da santidade e seu aperfeiçoador, que chamais a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade os que fizeste na cidade do Espírito Santo, olhai com benevolência para estes vossos servos, que receberam com devoção o escapulário do Carmo, receberão com devoção o escapulário do Carmo, e vão usar diligentemente como sinal de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Fazei que seja a imagem de Cristo, vosso Filho, e terminada a sua passagem por esta vida, com a ajuda da Virgem Maria, Mãe de Deus, sejam admitidos na alegria da vossa morada celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os demais, depois na saída, a gente joga. Não, pode colocar ainda não, viu?
Saiu o som. Recebe esse escapulário. Recebe esse escapulário. Recebe esse escapulário. Confia no amor também. Só se recebe esse escapulário. Marciano, recebe esse escapulário e confia no amor recebe esse escapulário e confia no amor recebe esse escapulário e confia no da Santíssima Virgem, nos revista cada vez mais de Cristo e a sua vida se manifeste em nós, para a glória da Santíssima Trindade e para o bem da Igreja dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Amém. Você também que recebeu seus escapulários, pode colocar agora. Pode colocar. O Senhor esteja convosco. Ó intercessão da Virgem do Carmelo, Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar as imagens que nós trouxemos e recebemos, textos, Bíblias, livros sagrados, louças, chaves de casa de Caro, e que abram as portas com essas chaves, de modo particular no emprego, para todos que estão precisando. Dignai-vos abençoar todos nós, devotos da Virgem do Carmo, aqui amigos, por Cristo nosso Senhor. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na companhia da Virgem do Carmelo e de paz, que o Senhor vos acompanhe.